Vamos lá, pessoal, revisar mais aí um assunto importante para a tua prova. Vamos falar um pouco agora do assunto provas no processo penal. Bruno, o que é que eu não posso me esquecer em relação a esse assunto provas? Veja, nessa etapa do campeonato eu sempre digo que a leitura fria e seca da lei é o que você tem que fazer nessa etapa final da tua prova, dos teus estudos aí para a OAB. E aí o que é importante? Você pega o assunto provas, são 95 artigos. Aí você diz, porra, é muito artigo. É, por isso que, como você não tem muito tempo, você vai, no mínimo, ler daqui para a prova. Tem que ler? Tem. O assunto prova está tratado do artigo 155 do Código de Processo até o artigo 250. E aí, o que é que o Código faz? Do artigo 155 ao 250, ele começa a falar das disposições gerais do assunto provas, e depois ele começa a falar das provas em espécie. Exame de corpo de delito, confissão, interrogatório, prova testemunhal, do ofendido, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação, busca e apreensão, prova documental e aí vai. Então você tem que dar uma lida para pelo menos ter uma noção de como é disciplinado o assunto provas num processo. Mas vamos lá, Bruno. O que é que você vai destacar que pode cair na minha prova e que é importantíssimo? Primeiro, você tem que saber o que é prova. Para que serve a prova no processo penal e o que é o objeto de prova. Na verdade, pessoal, a prova é o instrumento através do qual as partes no processo vão tentar comprovar para o juiz a existência ou inexistência de fatos que estão alegados no processo. O que você quer com a prova não é provar o direito. Na verdade, o que você quer com a prova é provar os fatos. O que é objeto de prova são os fatos que estão alegados. Porque existe um ditado que todos vocês já devem ter ouvido, que se chama assim, que o juiz deve olhar para as partes e dizer, dei-me os fatos que eu, juiz, te darei o direito. Porque existe um princípio no direito processual penal que a gente chama de princípio do iure nocte curiae. O que é o princípio do iure nocte curiae? É o princípio de que o juiz conhece o direito. Você não precisa dizer ao juiz que tem um direito. Você precisa, na verdade, comprovar ao juiz que os fatos que constituem o seu direito. Então, o que você quer com a prova no processo penal é comprovar a veracidade ou não dos fatos que você está alegando. E em cima desses fatos, o juiz aplica o direito no caso concreto. Tá? Então, na verdade, o que é objeto de prova? São os fatos e não o direito, porque o juiz conhece o direito. Pelo menos é uma presunção lá do princípio do iure nocte curiae. O juiz conhece o direito. Agora, dê os fatos para que em cima dos fatos ele aplique o direito no caso concreto. Sendo que nem todos os fatos no processo penal vão precisar ser provados. Existem alguns fatos, na verdade, que a doutrina dispensa a comprovação. Por exemplo, eu não preciso comprovar os fatos evidentes. E aí, cuidado com a expressãozinha que já caiu em prova, que se chama fatos axiomáticos. O que são fatos axiomáticos? São fatos evidentes, são expressões sinônimas. Fato axiomático são aqueles fatos evidentes, são aqueles fatos que, prima facie, à primeira vista, você comprova a existência. Exemplo, um corpo decapitado. A cabeça de um lado, o corpo de outro. Eu preciso comprovar que esse cara morreu? Não, né? A menos que você diga que já viu uma pessoa andar sem cabeça por aí, né? Não existe isso. Então, isso é um fato evidente. O fato morte aí eu não preciso comprovar. Porque é um fato que, à primeira vista, prima facie, eu comprovo a existência. Não preciso comprovar também os fatos notórios. O que são fatos notórios? São fatos de conhecimento humano, da população de uma forma geral. Geralmente, a doutrina dá como exemplo disso datas comemorativas. Eu não preciso comprovar ao juiz que 7 de setembro se comemora a independência, 25 de dezembro se comemora Natal, porque isso é um fato notório. Eu não preciso comprovar nos autos se for alegado. Eu também não preciso comprovar, além dos fatos evidentes e além dos fatos notórios, eu não preciso comprovar os fatos que se recaem em presunções legais. O que são fatos que recaem em presunções legais? São fatos que o próprio legislador já está presumindo a sua existência. Se o legislador presume a existência, eu não preciso correr a comprovar. Um exemplo disso é, menor de 18 anos é o que no direito penal? Bora. Um menor de 18 anos, você me diz, é um inimputável. O que é que significa? É uma presunção de que menor de 18 anos não tem a capacidade de discernimento necessário para entender o que se está fazendo. Essa falta de discernimento necessário, isso é uma presunção legal. Não pode o Ministério Público, por exemplo, no caso, dizer assim, olha, eu estou denunciando aqui esse menino de 17 anos aqui, porque esse aqui sabe o que estava fazendo. Pode o Ministério Público querer comprovar isso? Não pode. Por quê? Isso já é uma presunção, jure et jure, uma presunção absoluta de que ele não tem o discernimento necessário. O legislador já está presumindo isso, então eu não preciso querer provar que aquele adolescente não tem o discernimento necessário. Tranquilo? Bruno, eu também não preciso comprovar os fatos inúteis. O que são fatos inúteis? São fatos que não repercutem para a solução da causa. Imagine um homicídio e eu querer saber qual é a cueca que o cara usou no dia do crime, não é? Qual time que ele torce, isso não tem nada, repercussão nenhuma para a solução da causa, eu não preciso comprovar. Então, na verdade, ó,
Fatos evidentes, fatos axiomáticos, não precisam ser comprovados. Fatos notórios, não precisam ser comprovados. Fatos que se recaem em presunções legais, também não precisam. Fatos inúteis. Na verdade, o que eu preciso comprovar são o quê? Os fatos interessantes para a solução da causa. Bruno, beleza. Então, o que eu quero com a prova é comprovar a existência dos fatos que vão embasar o meu direito. Perfeito. Mas vamos lá. Eu posso utilizar para comprovar esses fatos de qualquer prova no direito processual? Não é assim. Existe uma limitação à produção probatória que a gente chama de provas ilícitas. Obviamente, pessoal, para você comprovar os fatos que estão sendo alegados no processo, você tem que se valer das provas lícitas. As provas que o juiz pode utilizar na sentença, em tese, são provas lícitas. Ele não pode se utilizar de provas ilícitas. Aí você diz, beleza, mas o que é que eu entendo como prova ilícita? É isso que vai cair na tua prova. Preste atenção agora. Eu vou falar um pouco de provas ilícitas no processo, porque a FGV já cobrou e a chance de cobrar também é muito grande, que é a seguinte, vê. Bruno, o que é que eu preciso saber de prova ilícita? Primeira coisa, você tem que se lembrar da disposição contida na Constituição. Lá no artigo 5º da Constituição vai estar dizendo que são inadmissíveis no processo as provas produzidas de modo ilícito. Veja que a Constituição, de uma forma bem genérica, só diz não se permite no processo prova ilícita, mas a Constituição não chegou a afirmar o que é uma prova ilícita. A Constituição não diz o que é que se entende como prova ilícita. O que é que aconteceu? Coube ao legislador, com a reforma de 2008 no Código de Processo, dar um conceito do que é que se entende hoje como prova ilícita. Abro, no Código fala o que é prova ilícita hoje, fala no artigo 157. Se você abrir o artigo 157 do Código de Processo, o que é que o artigo 157 vai te dizer? Que são provas ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos. Porque se perguntar na tua prova, qual é a consequência do juiz julgar uma prova ilícita? O desentranhamento daquela prova. Uma prova ilícita, ele tem que desentranhar dos autos, ele tem que tirar aquela prova dos autos. O juiz não pode julgar com uma prova ilícita no processo, não pode. É o desentranhamento da prova. Mas o que é uma prova ilícita? Grava esse conceito. Prova ilícita, pessoal, é aquela prova que, segundo o artigo 157, foi produzida com violação às normas constitucionais ou legais. Esse é o conceito legal. O que é uma prova ilícita? É uma prova que foi produzida com violação à norma constitucional ou à norma legal. É o conceito. Então, se uma prova foi produzida nos autos violando a nossa legislação, violando normas constitucionais ou legais, é considerada prova ilícita, portanto, tem que ser desentranhada. Sendo que, além do conceito de prova ilícita, o conceito legal de prova ilícita, eu tenho que saber de uma teoria que teve origem na Suprema Corte norte-americana. Todos vocês já ouviram falar que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria dos frutos da árvore envenenada foi consagrada no Código de Processo? Foi. Está no parágrafo 1º. A teoria dos frutos da árvore envenenada, pessoal, também é chamada de teoria das provas ilícitas por derivação. E por que isso? Eu vou colocar um esquemazinho aqui para você saber a ideia que a Suprema Corte norte-americana pensou para criar a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou também chamada de teoria das provas ilícitas por derivação. A Suprema Corte pensou assim, bota aqui na lousa, Sandrinho. Vamos lá, ó. Imagina aqui, eu tenho uma árvore, bem bonitinha, olha aqui a árvore. E aqui nessa árvore eu tenho frutos. Qual foi a ideia? A ideia foi, se essa árvore aqui estiver envenenada, ela pode dar bons frutos? Não, né? Se a árvore estiver envenenada, o veneno passa para os frutos. Não é assim? Fazendo a comparação agora, o que seria a árvore? A árvore seria prova ilícita originariamente. O que seria os frutos? Seriam todas as provas que você descobriria em razão da produção originária da prova ilícita. Então, basicamente, o que pensou a Suprema Corte, e isso foi consagrado no Código de Processo, vem aqui para mim, se pensou da seguinte forma, olha, se eu tenho a prova originalmente ilícita produzida, todas as outras provas que decorrerem, que eu descobri, em relação à produção dessa prova originalmente ilícita, vão ser consideradas provas também ilícitas, agora por derivação. Seriam, no caso, os frutos da árvore envenenada. Então, a regra da teoria dos frutos da árvore envenenada qual é? A regra é, toda prova que eu descobri em razão da produção de uma prova originalmente ilícita, essas provas também vão guardar o quinhão de quê? De prova também ilícita, agora por derivação. Tá? Então, prova ilícita por derivação, a ideia é, todas as provas que decorrerem de uma prova originalmente ilícita vão ser também consideradas ilícitas. Beleza, matou. Mas o que é que vai cair na tua prova? Vai cair na tua prova a exceção a essa regra. Como assim exceção a essa regra? Preste atenção agora, para você entender. Eu sei que eu estou falando, não é? Bombardeando vocês de informações, falando um pouco rápido só, não é? Mas pare e preste bem atenção no que eu vou falar.
As provas ilícitas por derivação, regra geral, a gente acabou de ver, também são provas ilícitas. Beleza. Mas em duas situações, presta bem atenção, em duas situações, essa prova ilícita por derivação pode ser considerada lícita no processo penal. Vou repetir. A prova ilícita por derivação, regra geral, é ilícita. Beleza. Mas em duas situações, a prova ilícita por derivação pode ser considerada lícita no processo penal. Aí você diz, que duas situações são essas? Está lá no parágrafo 1º. Se você pegar o parágrafo 1º, ele vai dizer, são também inadmissíveis no processo as provas ilícitas por derivação. Aí ele diz, salvo. Quando ele fala salvo, preste atenção no que eu vou dizer. Vai vir as duas hipóteses em que a prova ilícita por derivação pode ser considerada lícita. Sendo que, na minha opinião, na minha humilde opinião, dessas duas hipóteses, na verdade, só uma cola. Porque a outra eu não consigo entender como exceção. Porque vê o que o código fala. As provas ilícitas por derivação também são consideradas ilícitas, salvo. Primeira hipótese. Se a prova derivada não tiver um nexo causal com a prova originária. Mas espera aí, pô. Se a prova derivada não tem um nexo causal com a prova originária, na minha opinião, ela não pode ser derivada. Tá dando pra entender? Eu nunca consegui entender essa exceção do código. Porque o código chega para você e diz, ó, prova ilícita originariamente. Eu tenho uma prova ilícita por derivação. Se eu tenho uma prova ilícita por derivação, tem que ter nexo, porra. Tem que ter nexo. Aí vem que o código fala, a prova ilícita por derivação vai ser considerada lícita se não tiver um nexo causal com a prova originária. Porra, mas se não tiver um nexo causal com a prova originária, ela não é prova derivada. Mas paciência, essa merda tá assim no código, e se cair na tua prova, você vai dizer que isso aqui é uma exceção, tá? A segunda exceção, de fato, pessoal, é uma exceção, e se cair na tua prova, você tem que marcar, que é a seguinte. Olha o que ele fala. A prova ilícita por derivação pode ser considerada lícita quando, olha o que ele fala, quando a prova derivada puder ser obtida por uma fonte que independe da prova originária. Ou seja, por uma fonte independente da prova originária. É você dizer, queira ou não queira, se eu continuasse os procedimentos investigativos típicos de praxe, eu acabaria chegando à prova derivada por outros meios que não a prova ilícita. É a teoria da fonte independente ou a teoria da descoberta inevitável. Ou seja, olha o nome, descoberta inevitável. Inevitavelmente eu descobriria essa prova derivada por outros meios que não a prova originária. Como assim? Vou botar um exemplo para matar tudo aqui. Bota na lousa. Porque existe, na verdade, pessoal, olha para cá, vem para cá antes de eu falar. Existe, na verdade, um conceito do que é essa fonte independente. Se você pegar o parágrafo 2º do artigo 157 do Código, você lê o que é fonte independente, não entende porra nenhuma. Porque ele diz assim, o que é fonte independente? Ele diz, fonte independente é aquela que por si só, seguindo-se os trâmites típicos e de praxe própria da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto de prova. Você entendeu alguma coisa? Nada, né? Porque o conceito é muito obscuro, mas olha o que ele quer dizer. Bota aqui na lousa. Olha o que seria. Olha todo mundo para cá. Eu tenho um inquérito policial aqui, preste atenção. Eu tenho um inquérito policial aqui, que nesse inquérito policial o delegado de polícia realiza uma interceptação telefônica de ofício, sem autorização judicial. Isso é válido? Não. O que é que a gente viu? Vem para cá, ó. Você vê lá no artigo 5º da Constituição que interceptação telefônica só pode para fins criminais e desde que tenha uma autorização judicial. O delegado aqui realizou de ofício. Se ele realizou de ofício, ele violou uma norma constitucional. O que é prova ilícita? É aquela prova obtida com violação à norma constitucional ou legal. Se violou a norma constitucional, é ilícita. Então, essa interceptação aqui é ilícita. Beleza? Bota na lousa. Vamos imaginar que dessa interceptação, o delegado descobriu uma testemunha X da prática da infração. Uma testemunha muito importante. O que é tecnicamente essa testemunha X? É uma prova ilícita por derivação. Porque o pensamento é, eu só cheguei nessa testemunha por conta da interceptação. Se a interceptação é ilícita, a testemunha também vai ser considerada ilícita, agora por derivação. Beleza. Sendo que o que é que diz a teoria da fonte independente? A teoria da fonte independente diz, se eu conseguisse chegar nessa testemunha, de uma forma ou de outra, por outros meios de prova que não a interceptação, essa prova testemunhal aqui vai ser considerada válida. Como assim? Imagine que eu estou aqui, ó, já no processo judicial, já na fase do processo judicial, e na audiência de instrução e julgamento, uma testemunha, sei lá, Z, A, B, outras testemunhas, chegam para o juiz e dizem assim, olha para cá, Excelência, eu não sei de nada não, mas eu sou uma pessoa que sabe de tudo e viu tudo. Aí o juiz diz, quem, meu filho? A testemunha X. Vejam que eu conseguiria chegar na testemunha X, mesmo que eu não tivesse a interceptação. Por que eu conseguiria chegar na testemunha X mesmo sem interceptação? Porque eu conseguiria chegar por outras
fontes. Fontes que independiam da prova originalmente ilícita. Então, se o juiz parar e pensar, de uma forma ou de outra, eu chegaria na prova derivada por outras fontes, essa prova derivada, que originalmente era ilícita, vai ser considerada lícita no processo. Por que vai ser considerada lícita? Porque eu consegui atingir ela por fontes independentes da primeira. Beleza? Então, lembrar. Prova ilícita, o que é? Provas obtidas com violação às normas constitucionais ou legais. Prova ilícita por derivação, regra geral, também ilícita. Mas pode ser considerada lícita em duas hipóteses. Uma, não tiver nexo causal a prova derivada com a prova originária. E a segunda, se a prova derivada puder ser obtida por fontes independentes da prova originalmente ilícita. Beleza? Show de bola de provas, é isso que eu queria destacar nesse revisar com vocês. Então a gente fecha esse bloco aqui, no próximo bloco, mais algumas dicas para a tua prova da OAB.